Olá, meus queridos companheiros. Olá, Márcio e Salete. Olá também, Adriana Varenga. Olá, Zé Ricardo. Sejam bem-vindos. Olá, Ricardinho e Lúcia. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos também. Joana Camargo, boa noite. Olá, Dona Guilmar. Dona Guilmar, William, Ângela, sejam bem-vindos. Olá, Márcia Psirilo, boa noite, seja bem-vinda. Querido amigo, irmão e professor Paulo Henrique Bueno, boa noite. Boa noite também, Natália. Olá, Leopoldina. Boa noite, Valdinei. Provavelmente já em Rio Claro, né, Valdinei? Olá, Ana Cristina, boa noite. Boa noite também, Adriana Dantas. E a Andréia, se estiver aí contigo, boa noite. Boa noite também, Elaine, seja bem-vinda. Olá, seu Luiz. Olá também, Rosângela, Aninha e Adriano Borges, boa noite. Boa noite, Cecília. Cecília, o pessoal inclusive está me cobrando notícias da dona Inês. Por favor, depois, tá? Olá, Selma, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão é sempre nossa, seu Luiz. Catarina, boa noite. Boa noite também, Amanda. Olá, Silene, boa noite. Boa noite, Magda, Tuca, seja muito bem-vinda. Olá, Rose, boa noite. Seja muito bem-vinda também, minha amiga. Silvano Braga, boa noite também para você. Boa noite também, Jossanã, seja muito bem-vinda. Rosilda Martins, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria poder estar aqui, participando junto com vocês. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, sejam bem-vindas. Olá, Dona Luzia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Flávio, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Olá, Claudio Honor e Eliane, boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cecília, obrigado. Inclusive algumas pessoas aqui do nosso grupo andaram me perguntando e agora já temos notícias. Muito obrigado. Olá, Mariângela, boa noite para você, seja muito bem-vinda também. Vinícius, Andretti, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Gessé, boa noite para você também, meu amigo. Maria Aparecida Moraes, boa noite. Boa noite também, Mariinha, seja muito bem-vinda. Luísa Nalim, boa noite. Vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite. E nessa nossa prece de hoje, olá, Sr. Antônio e Isabela, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. E nessa prece de hoje, meus queridos companheiros, eu gostaria de inclusive informá-los e trazer aqui para vocês o pedido para que as nossas orações e as nossas vibrações cheguem à nossa companheira, a Dona Edi. Não sei se vocês se lembram, a Dona Edi sempre participou conosco aqui, algumas vezes, né? Ela estava lá no hospital fazendo as suas sessões de químio e ela participava lá do hospital e ela desencarnou na semana passada, no finalzinho de semana. Então gostaria de aqui pedir a todos vocês mais uma vez as suas energias e vibrações para que chegue até ela, para que chegue até os familiares, e com certeza ela cumpriu a sua tarefa, ela cumpriu a sua missão e foi muito bem recebida no plano espiritual. Mas a gente lembra sempre com carinho, sobretudo dessas pessoas amigas, das pessoas conhecidas, e eu gostaria nesse instante que nós fizéssemos aí essa vibração para ela. Boa noite aqui a Daí, boa noite também a Lídia, Ercília Machado, boa noite, olá Valdete, a Joana também aqui pedindo vibrações para o Osmar, Marcílio, vizinho, que se encontra entubado. Perfeito. Leda Louvado, boa noite. Rosilda. Então vamos elevar agora os nossos pensamentos, sobretudo para todas essas pessoas que nós citamos aqui. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Para essas pessoas que nós citamos aqui,
pedindo para que a espiritualidade leve até eles o nosso carinho, as nossas energias, as nossas vibrações. E cada um de vocês que estiverem pensando em alguém, tenha certeza que a espiritualidade vai conduzir com todo o carinho e vai multiplicar essas energias para todas essas pessoas. Boa noite aqui também para Débora Negrini, boa noite para o Wilson Pintura e a todos mais que forem chegando aqui nas nossas reuniões. Então que nesses instantes peçamos a Deus, ao nosso mestre amado e querido Jesus e a espiritualidade, que auxilie a todas essas pessoas que foram citadas aqui nesse instante e que também que nós possamos chegar até elas com o nosso abraço, com a nossa vibração, com todo o nosso carinho e dedicação. Que estejamos sempre preparados para doar aquilo que os outros necessitam, para que também restabeleçam, sobretudo, a sua saúde e equilíbrio espiritual. Infelizmente, falta muito equilíbrio espiritual e emocional para uma boa parcela da humanidade. E nós que aqui estamos estudando e procurando crescer e evoluir, temos condições de auxiliar a todas essas pessoas, a todos esses nossos irmãos. Que as nossas preces também sejam direcionadas ao nosso país, sobretudo aos nossos governantes, que tenham cada vez mais serenidade para conduzir os destinos da nossa nação, assim como também rezamos e pedimos para toda a humanidade, para que cada criatura, encarnada ou desencarnada, que está vinculada a este planeta, consiga sentir a presença do Cristo dentro do próprio coração, auxiliando a tomar as decisões necessárias para a busca do progresso, tanto individual quanto coletivo e automaticamente do próprio planeta. Claro, né? Boa noite, mais uma vez. É claro que nós estamos aqui com muito carinho, procurando entender e aprender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Boa noite aqui também, Marcileia. Boa noite, Maria Eleusa. Boa noite, Heloísa Caetano. Nós estamos aqui através das nossas orações e principalmente, olá Anitta, seja muito bem-vinda, Anitta e Clarindo, e principalmente procurando entender e aprender um pouco mais de tudo isso que a própria espiritualidade tem a nos ensinar. E se deixássemos claro, nós ficaríamos aqui fazendo orações, fazendo vibrações, lembrando com carinho de tantas pessoas, de tantos amigos, né? Olá Elaine, boa noite. Mas a gente pede que a espiritualidade nos auxilie, porque nós temos aqui o nosso tempinho para fazermos as nossas reflexões, mas que nós não nos esqueçamos destas pessoas queridas, e dessas pessoas amadas. Gente, hoje é dia de nós darmos sequência à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já estamos partindo aqui, podemos dizer, para o finalzinho do capítulo 5º. Olha quanto tempo nós estamos aqui estudando o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, porque claro, ele está exatamente em consonância ou de acordo com tudo isso que nós estamos buscando nesse planeta, sobretudo a consolação. Sim, a gente sente falta desta própria consolação, a gente sente a necessidade de estarmos aí contando com a própria espiritualidade e com o próprio Jesus. Mas o detalhe é que na grande maioria das vezes nós queremos colocar apenas e tão somente nas mãos deles e esquecemos de fazer a nossa parte. Por isso que é importante e interessante o entendimento perfeito daquilo que o próprio Cristo considerava como verdadeiramente os aflitos que estariam preparados para receber a consolação, que é o que nós estamos estudando no curso dessa nossa leitura e estudo, sobretudo às segundas-feiras. Boa noite, Helena Coelho, Emerson Martins, boa noite, Leiva, sejam bem-vindos. E agora, tem uma pergunta que exatamente foi feita por Kardec e sua equipe, sempre eu vou dizer, né, quando eu falo Kardec e sua equipe, que fizeram para os espíritos. E como de praxe, a gente procura sempre identificar o espírito que respondeu ou que trouxe a instrução. E aqui a gente está falando de um espírito protetor, Bernardin.
Só que nós não encontramos no índice bibliográfico da Revista Espírita informações sobre este espírito. Porventura, se algum depois de vocês tiverem alguma notícia, mandem para a gente, que a gente coloca aqui e fala com as pessoas, fala aqui com o nosso grupo, quem que seria. Mas assim, para nós vermos que determinados espíritos, eles apenas se identificam como espíritos protetores e não existe aquela preocupação de dizer quem eram, quem são, quem foram, quais os nomes possuíram aqui quando encarnados. Inclusive no próximo tópico, quando a gente for falar de São Luís, eu vou trazer uma pequena reflexão para nós sobre a grande influência de determinados seres, de determinados espíritos que auxiliaram nessa obra da codificação. Mas vamos deixar para o próximo tópico. Boa noite, Paulo Inter, seja muito bem-vindo. Então, nós não temos informações sobre este espírito protetor, mas claro, ele trouxe, sim, esclarecimentos riquíssimos para nós. Por quê? Porque nós estamos aqui, inclusive no nosso início, nas nossas preces iniciais, o que nós estamos fazendo? A gente faz orações e vibrações para muitas pessoas. Pessoas que se encontram doentes, a Joana lembrou aqui, lembramos com muito carinho da Dona Edir, o Sr. Milton, que é esposo dela também, que já procurei notícias, eu tenho certeza que amanhã eu já trago para vocês, ele também participava aqui direto conosco. Então assim, a gente sempre lembra destas pessoas, e aí veio justamente essa pergunta, ora, essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que encontram em hospitais, muitas das vezes como pacientes terminais, e eles falam, seria lícito colocar termo à vida ou ao sofrimento, né? A vida não, às provas e ao sofrimento destas pessoas? Gente, o que é que nós mais pensamos? Quando nós vemos alguma pessoa, algum companheiro, e às vezes até estranho, quando a gente vê alguma pessoa sofrendo, a primeira coisa que nós geralmente temos é aquela compaixão, ou é a piedade, ou como muitos dizem, dó, e a gente quer abreviar o sofrimento daquelas pessoas. É comum, é natural, às vezes até com animais. Se nós vemos um animal sofrendo, a gente quer abreviar o sofrimento daquele animal. Então perguntaram para esse espírito protetor, será que a gente pode, é lícito, tentar ou pelo menos colocar termo, ou pelo menos tentar, desculpa, né, invertir, termo a estas provas do próximo? E aí ele vem respondendo com lições fantásticas, como sempre. Já começa dizendo, qual é o nosso objetivo aqui na Terra? O que nós estamos fazendo aqui? E para isso eu os lembro que nos dias de quinta-feira nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós começamos uma série de perguntas a partir da 258 que fala especificamente da escolha das provas. Nós apenas começamos esses estudos, 258 em diante. E a gente vai identificar ali nessas questões que quando nós nos preparamos para encarnar, quando nós nos preparamos para vir e assumir um corpo de carne, nós escolhemos um gênero de provas pelas quais nós quereríamos, necessitaríamos passar para nós atingirmos os objetivos que nos cercam. Inclusive na próxima quinta a gente vai tocar num tópico que eu acho muito interessante, se não me engano, a questão 264, onde praticamente Kardec faz um resumo e eu considero como um resumo fantástico. Por quê? Já vou até antecipar e adiantá-los. Porque quando a gente vai fazer a programação da nossa encarnação, a gente já programa de acordo com o que nós estamos querendo atingir, com as nossas finalidades. Só que é o seguinte, são finalidades que nós enxergamos enquanto estamos desencarnados. E estas finalidades, esse objetivo, são diferentes daqueles que são vistos pelos encarnados. Mas a analogia é a mesma. Quando você quer ou pretende atingir um objetivo aqui como encarnado, você vai colocar todas as suas forças e vai escolher os caminhos que você acha que são necessários,
para você atingir aquele objetivo. Como espírito, é a mesma coisa. Então nós fazemos opções, nós fazemos escolhas. E aí ele já começa respondendo assim: ora, a gente não pode esquecer que o objetivo nosso aqui é concluir as nossas provas. Todos nós temos as nossas provas e as nossas expiações. E somente concluindo estas provas e expiações que nós vamos atingir o objetivo por nós traçados. Tá vendo? Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Boa noite também, Regina Carlos. Então, o que nós, ou o que Kardec e a equipe pergunta para o Espírito, ele começa respondendo: você quer colocar fim? Você quer pôr um termo? Você quer resolver? Você quer diminuir as provas do Espírito? Mas espera aí, qual que é o objetivo do Espírito aqui na Terra? Não é exatamente passar e superar as suas próprias provas? Então, seria interessante, seria lícito você retirar esta oportunidade? Por quê? Porque aí vocês já viram comigo, salvo engano, na questão 259 ou 260, há até uma resposta da espiritualidade que gera uma interpretação meio duvidosa se a gente não estiver atentos, que vai falar o seguinte, que, quando nós viemos e estamos diante de uma prova, não fomos nós que nos impusemos aqueles obstáculos. Aqueles obstáculos foram criados por Deus, mas foram criados por Deus para que nós pudéssemos transpô-los, buscando força interior para aprender como agir, superar aqueles obstáculos para nós crescermos. Então, vejam que interessante. Vejam que interessante. Então, os obstáculos são colocados no mundo pelo próprio Criador. Mas a forma como nós vamos trabalhar e passar por eles depende de nós. Então, seria lícito nós tirarmos esse obstáculo de determinadas pessoas? Creio que só por aí nós conseguiríamos responder essa pergunta. Boa noite, Joana. É isso mesmo, Marinha. Filomena, só não consegui entender aqui o que você pediu. Se for preces, pode ter certeza que as nossas preces chegarão sim até eles. Depois você coloca direitinho só para nós entendermos. Então, gente, só com base nisso eu acho que a gente consegue responder essa pergunta, tá? Mas ele vai trazer aqui mais alguns esclarecimentos, mais algumas informações. Como cada um de nós pensamos a respeito das provas e das expiações? Como vocês, ou como as pessoas no mundo encaram as provas e as expiações? E aí é claro que a gente está fazendo uma análise, como o Espírito fez, de uma forma mais ampla. Tá? A Filomena está falando aqui que, inclusive, os filhos pediram até os nomes deles antes de nascerem. Olha que interessante, né? Tem coisas assim que a gente vai... Tá vendo? Cada coisa super, hiper interessante. Obrigado pela informação, os esclarecimentos e pelos exemplos, Filomena. Então, vejam, como que nós encaramos? Eu separei isso aqui em 3 tópicos. Um é que alguns pensam que nós estamos aqui para expiar, claro, né? E que as provas devem seguir o seu curso naturalmente. Inclusive, nada, absolutamente nada podendo fazer para poder atenuar, nem ampliar, nem nada. Então, eu tenho que fazer e cumprir determinadas coisas e eu tenho que seguir. Nem eu mesmo teria o direito de atenuar, tá? Ou ampliar, nada. Eu vim aqui, já está escrito, o destino já está traçado e nós não podemos fazer nada. Isso é a forma como algumas pessoas pensam. Outros vão pensar o seguinte, que nós podemos até, principalmente no que diz respeito, né, ao próximo e, é claro, a nós próprios, nós podemos até deixar essas expiações e essas provas, vamos assim dizer, bem marcantes, sobretudo
a gente, se puder, dá até uma ampliada no seu sofrimento, para que fique registrado bem fundo tudo aquilo que nós passamos. Até nós vimos um pouquinho nas leituras anteriores, lembram? As provas voluntárias, o verdadeiro silício. Né? Por quê? Porque tem pessoas que, já que eu tenho que passar, então eu tenho que passar de uma forma que eu não vou esquecer jamais. Esse seria o segundo grupo. Já um terceiro grupo vai pensar o seguinte, que nós estamos aqui para passar pelas provas, mas nós podemos fazer todo o possível para atenuá-las. E aí, estou sendo assim bem genérico, tanto as nossas próprias quanto as provas dos outros. Ou seja, o que eu puder fazer que estiver ao meu alcance para aliviar a dor do outro, para aliviar a minha própria dor, eu preciso fazer. Então, vocês que estão aqui refletindo conosco, em qual grupo vocês encontrariam? Naqueles que acham que as provas devem seguir o seu curso normal, já está tudo previamente destinado, já está tudo traçado e a gente não pode fazer nada e nem deve fazer nada? Ou vocês acham que as provas elas devem estar realmente mais pesadas para que a gente grave fundo lá na nossa alma e aí não tem perigo nenhum de nós esquecermos de tudo isso? Ou vocês são daqueles que acham que a gente pode sim atenuá-las, que a gente pode diminuir a própria dor ou sofrimento proveniente dessas provas e expiações? Claro, não precisam responder, eu só quero que vocês reflitam em tudo isso. Porque, gente, dependendo de cada linha que vocês adotarem, vocês terão uma resposta para essa pergunta, para este questionamento que Kardec fez. Tá? Independentemente, se vocês acharem que é o dos primeiros, opa, será que a gente então deixa seguir o seu curso? Não precisa fazer oração para eles não, aquilo ali já está traçado, Deus já sabe, a gente não precisa fazer, deixa tudo, seguir o seu curso normal. Ou vocês acham que aquele, não, ele estaria para isso mesmo, aliás, ele tem que aprender, eu não posso tirar essa oportunidade dele, né? E aí a gente acaba emitindo até uma carga um pouco mais pesada. Você não quer mais um pouquinho de peso, que isso aí precisa ficar marcado para você nunca mais esquecer? Ou você é daqueles que, não, vamos lá, o Sirineu não ajudou Jesus a carregar a cruz, por que eu não posso ajudar o próximo? Será que eu também não estou precisando de alguém para ajudar a carregar a minha cruz? Será que eu peço essa ajuda? Então, de novo, cada um de nós deve pensar. A Joana já está aqui, né, Joana? A Joana Paraizense, Joana Oliveira, aqui respondendo, colocando a sua resposta. Mas, gente, veja o que o Espírito, como que ele continua a resposta. E ele vai dizer o seguinte, nós temos que fazer mais um questionamento. E aí a pergunta dele é, quem sabe qual é o curso normal das nossas provas e expiações? A Filomena colocou aí, até os nomes, os filhos dela já se manifestaram e pediram, né? Opa, beleza, mas será que mesmo eles, ou será que nós temos essa noção de qual é o curso normal das nossas provas e das nossas expiações? A gente sabe o que está reservado para cada um de nós e para o nosso próximo? E eu achei interessante essa pergunta, né, que o próprio Espírito fez. Sim, Filomena, livre-arbítrio, limites, todos nós os temos. Então, o importante, e aí aquilo que vocês disseram e o que o próprio Espírito coloca, é qual é o objetivo nosso, além das nossas provas e expiações, qual é o objetivo? Agora, por exemplo, esqueçam provas e expiações. O ser humano foi criado e destinado exclusivamente para o quê? Nós somos criados e destinados para o bem. O objetivo nosso é fazer o bem. É praticar o amor. Aí eu pergunto, como vocês encaram o bem? O que para vocês é fazer o bem? Então, né, a Cabarinha colocou, muita gente fala isso mesmo, né? Cada um
Procurou com as próprias mãos. Tá? Sim, é o que eu estou falando. Existem várias formas de pensar. Mas agora vamos pensar em nós, como esse Espírito nos ajuda a refletir. O objetivo da criatura, tirando as próprias expiações, não é fazer o bem? Se é fazer o bem, será que nós não deveríamos, então, sempre estar dispostos a auxiliar? Claro que o que a gente precisa é aprender a ajudar, a maioria das vezes. E eu acho que esse é um dos pequenos ou grandes detalhes, é saber como ajudar, é saber como colaborar, como contribuir. Tá? Então, ele coloca exatamente isso. O objetivo da criatura, fazer o bem. Eu vou fazer o bem. Que tipo de bem que eu posso fazer para determinada pessoa? Sem interferir no seu livre-arbítrio. Sem interferir nas suas próprias provas. São Luís está falando aqui, lapidar as nossas imperfeições. A gente aprendeu lá no livro... Como é que chama? No livro dos Espíritos, a partir da questão 100, a escala espírita, né? E a gente viu que os espíritos são imperfeitos e os bons espíritos são aqueles que praticam bem. Então a gente vai responder essa pergunta que Kardec fez pensando nisso. Ora, a prática do bem. Eu preciso simplesmente fazer, aprender e praticar o bem. E se Deus colocou nas nossas mãos, vejam, assim como eu não sei o curso normal das minhas próprias provas, e não sei o curso normal das provas deste próximo, que eu estou querendo aliviar a sua dor, o seu sofrimento, ou pôr termo a estas provas, como eu não sei o curso, uma outra pergunta ele faz: qual é os instrumentos que Deus colocou nas nossas mãos? Olá, Vanessa, boa noite, seja muito bem-vinda. Qual foi o instrumento que Deus colocou nas nossas mãos? Veja, muitas das vezes nós estamos caminhando e de repente vem alguém que cruza o nosso caminho, este alguém traz algumas necessidades, e será que aquele não é um obstáculo ou um instrumento que Deus colocou no nosso caminho exatamente para as nossas próprias provas? Olha para vocês verem, eu sei que não é muito simples essa reflexão, é igual, por exemplo, Cirineu. Cirineu estava lá, pegaram ele, vem cá, ajuda Jesus a carregar a cruz. Gente, será que Cirineu, aí pergunta nossa aqui, será que Cirineu precisava realmente carregar aquela cruz? Estava no seu, aspas, destino? Estava no curso normal das suas provas esse convite para ele ajudar a carregar a cruz? Ou será que foi um instrumento que foi colocado ali naquele momento simplesmente para que, vamos aliviar um pouquinho aqui para Jesus, para ele conseguir chegar até lá? Vejam, são detalhes que nós não conseguimos extrair. Por isso que a gente tem que estar sempre voltados e vinculados para a prática do bem. Por quê? Porque às vezes este que cruza o nosso caminho com provas e expiações, muitas das vezes pesadas, ele está cruzando o nosso caminho para nós usarmos as armas que nós possuímos para auxiliá-lo. E com isso a gente vai aprendendo a praticar também o bem. Então, eu não posso simplesmente menosprezar, não, isso aí é a prova dele, deixa ele com as suas provas. Assim como, não, ele tem realmente que ficar, ele tem que... Agora, se foi colocado nas minhas mãos um instrumento para atenuar, sem interferir no seu livre-arbítrio, que eu faça. Por quê? Porque eu, se não fizer, poderei estar desperdiçando uma oportunidade que foi colocada à minha disposição para auxiliar o próximo. Veja como que realmente são questões muitíssimo delicadas para nós analisarmos, para nós refletirmos. Boa noite, Selene, não sei se eu tinha te cumprimentado, seja muito bem-vinda. E obrigado aqui pela participação de todos, como sempre. Então, gente,
Olha só, como que um títulozinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, nos leva a profundas reflexões. Então a gente viu os 3 tópicos, os 3 caminhos, ou as 3 formas de pensar, e a gente viu o que esse Espírito disse, sobretudo na questão do curso normal. Nós não conhecemos o curso normal, nem das provas do próximo, e nem das nossas próprias provas. Agora, o que nós não podemos é desperdiçar as oportunidades que foi colocada à nossa disposição, para nós aprendermos a praticar o bem, e como diz o São Luís, para eliminar as imperfeições que ainda existem em nós. E a Joana Camargo lembrando aqui, tem oportunidades que nós vamos deparar com elas apenas uma única vez. E tem gente, conheço pessoas, que vão ficar lamentando o resto da vida. Por que que naquela época eu não fiz isso que surgiu para mim? Parece que fica martelando, ou alguém vai cobrando. A sua própria consciência vai cobrando. Olha, lembra aquela vez lá atrás que você teve a oportunidade de fazer ou de ajudar e você acabou. E a gente fica martelando aquilo. Por quê? Perdemos uma oportunidade, perdemos um instrumento que foi colocado no nosso caminho para nos ajudar e nos ensinar a praticar o bem. E, como diz esse Espírito, aqui mesmo nessa leitura, a gente deve transformar todos os instrumentos que são colocados à nossa disposição em instrumentos de benefício e não instrumentos de tortura. Marinha tá colocando aqui, na opinião dela, né? Que Cirineu deu apenas um exemplo de amor, de se colocar no lugar da cruz do outro, tá? Sim, mas poderia também, né, Marinha? Será que ele não tinha algo, entre aspas, a reparar? Será que ele não perdeu essa oportunidade numa outra e ali ele teve a chance? Porque ele poderia também se recusar, né? Então, é que a gente está falando, que o Espírito fala, a gente não sabe o curso das provas do outro, a gente não sabe da nossa, por isso que a gente não pode negligenciar nenhuma oportunidade. E todos os instrumentos que são colocados à nossa disposição não podem ser transformados em instrumentos de tortura, nem material e muito menos moral. A vida deve ser sempre de amor e devotamento. É o que nós estamos aprendendo com Jesus. Qual foi o momento, pelo menos eu não me recordo, que a gente viu Cristo criticando ou falando, não, ele tem que fazer isso, ele tem que passar por aquilo, ele tem que... Não. Aliás, ele ajudava a todos. Eu gosto de algumas histórias de Humberto de Campos, e ele conta uma, inclusive, que Pedro estava conversando com Jesus, no momento em que Jesus curou tantas pessoas, e aí, como já estava, ele percebeu que o mestre já estava ficando cansado, esgotado, exausto, ele pegou e dispersou todo mundo e falou, não, o mestre precisa descansar agora e tal. E nisso Jesus se retirou a um cantinho ali da casa, e Pedro, depois que dispersou todo o povo, foi lá ter com Jesus e estava todo extasiado, todo feliz. Nossa, mestre, que beleza, você viu hoje, a gente ajudou tantas pessoas que o Senhor curou e tal. E aí só que ele olha para o Cristo e percebe que Jesus estava triste. Aí ele fala, mestre, mas você está triste? Aí Jesus vira para ele, nas palavras de Humberto de Campos, e fala, Pedro, infelizmente, ajudei a muitas pessoas a curarem as suas mazelas materiais. Tiveram todas elas a oportunidade de, através dessa cura, se voltarem para o caminho correto e para o próprio Criador. E aí, Humberto de Campos fala que Jesus foi citando, você viu fulano que estava aqui, cega, ela saiu, já foi lá,
diz que agora vai a desforra. Todo mundo que a humilhou nesse período que ela ficou cega, que ela pedia, que ela foi humilhada, agora ela vai a desforra dessas pessoas. Sabe outro fulano que... E aí Jesus começou a citar para ele que todos estavam ali, sim, tiveram o merecimento, foram, receberam ajuda, receberam, mas tinham que ter utilizado esse instrumento de cura para benefício próprio e seguir o caminho correto. E algumas delas não seguiram. O que nós falamos aqui também na nossa semana próxima passada, né? Daquele exemplo que também Humberto de Campos conta, que ele com um amigo foi lá, curou algumas pessoas que estavam implorando lá no hospital, pelo amor de Deus, eu preciso melhorar e tal. E quando deram uma melhora, esqueceram de tudo, esqueceram até de Deus, né? Uma noite que eles melhoraram e no dia seguinte já estavam fazendo planos para poder voltar com todos os seus objetivos egoísticos. E aí que volta Humberto de Campos com aquele magnetizador e ficam tristes. Falam, poxa, nós ajudamos essas pessoas, mas agora essas pessoas vão se afastar de Deus. Então, vejam, são coisas que a gente precisa analisar, nós precisamos avaliar e avaliar muito e bem todas essas ações, todas essas oportunidades e tudo aquilo que está e que foi colocado à nossa disposição. Com certeza, Maria Leusa, Jesus é fantástico. Isso mesmo, Odete, a gente precisa estar atentos. E eu só vou aqui fechar essas nossas reflexões agora com também um fechamento que esse próprio Espírito Protetor utilizou aqui neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, olha, todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Vejam como ele diz. Todos nós estamos aqui para expiar. Nosso planeta é de provas e expiações. Talvez possa dizer com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, nós temos alguns missionários aqui. Todos nós estamos aqui para expiar. E todos deveriam, sem exceção, se esforçar para abrandar a expiação dos nossos semelhantes e automaticamente as nossas. Mas sempre de acordo com a lei de amor e de caridade. Por isso que nós precisamos aprender esta lei de amor e caridade. E aquilo que a gente falou é verdade. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então, por mais que você vai tentar falar assim, eu vou colocar termo à prova do outro. Gente, se não for permitido, você não conseguirá. Mas cuidado, e muito cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós desejamos, para que nós não nos desviemos deste caminho. O objetivo é sempre este, buscar o crescimento e evolução, o do outro e a nossa. Também a nossa própria. Então, prestem atenção nisso que esse Espírito disse. Não desperdicemos nenhuma oportunidade que foi colocada no nosso caminho, que foi colocada à nossa disposição. Se tiver alguma dúvida de como agir, façam a seguinte pergunta: se fosse Jesus, o que ele faria? E aí não tem como errar. Ou você fala assim, poxa, mas espera aí, Jesus está um pouquinho distante e tal. Então tá bom. Se fosse você, no lugar dessa pessoa, o que você gostaria que fosse lhe feito? É um outro parâmetro que o próprio Cristo disse. Fazei aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É um parâmetro, acima de tudo, de justiça. Mas não deixem de pensar e refletir lá no fundo. E lembrem-se daquilo que nós estamos vendo aqui em todos os nossos encontros. Procure enxergar como espírito imortal.
Não procure enxergar apenas e tão somente como encarnado num corpo. E a gente vai dar sequência nisto quinta-feira, na escolha das provas, que aí nós vamos identificar com o próprio codificador, com o próprio Kardec, como que todas essas questões são realmente maravilhosas. Gente, chegamos aqui ao final das nossas reflexões de hoje. Mais uma vez agradeço a todos vocês pelo carinho, pela participação, por todas essas mensagens. E amanhã estamos aqui retomando, a leitura e estudo do livro O Céu e o Inferno com os nossos irmãos suicidas. Muita paz, uma excelente noite para todos vocês. Até o nosso próximo encontro e bastante oração, bastante fé acima de tudo. Nos liguemos a Jesus e auxiliemos este planeta a chegar ao mundo de regeneração o mais rápido possível. Que assim seja.